E falamos do plano de negócios do Grupo Amage, um dos maiores conglomerados agroindustriais do país. Isso porque a empresa, depois de expandir as operações ao norte a partir do centro-oeste, agora planeja aumentar a presença em estados do centro-sul. Para isso, a companhia pretende abrir novas unidades e investir até na operação de terminal portuário no Paraná. Vamos entender esse cenário agora com Luiz Fernando Sá, sócio fundador e diretor editorial do AgFeed. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Conta para a gente os detalhes, então. Olá, Muriel, boa tarde. De fato, Muriel, nós destacamos essa história hoje no AgFeed, né? Não só porque a Amage é uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, como você disse, mas porque ela justamente essa nova estratégia ela vai geograficamente, assim, digamos, no sentido contrário da própria história da companhia. A Amage é uma potência, né, com negócios aí que começam com a produção agrícola, cultiva mais centenas de milhares de hectares de soja, milho, algodão, para citar algumas das principais culturas. Eles têm operação de pecuária, uma operação crescente, são grandes exportadores, né, atuando aí como traders, vendendo no exterior, não só o que eles produzem, mas também o que eles originam, né, de outros produtores, com que eles se relacionam. Eles possuem agroindústrias, produzem óleos, farelo, biodiesel. Aliás, eles têm um projeto bem ambicioso de descarbonização das operações das suas fazendas, né, transformando ali a frota de máquinas e caminhões para operar com o chamado B100, né, que é aquele combustível 100% à base de biodiesel, diesel 100% à base de vegetais, né? Eles ainda comercializam insumos agrícolas, né, com outros produtores. Eles têm um marketplace aí eletrônico, e-commerce, chamado Amagion, para venda de insumos. E muitas vezes fazem uma troca, né, o chamado barter, trocam grãos por esses insumos e tal. Atua em logística, energia, e tem um banco também, o AL5 Bank, que atua em várias frentes aí, que vão desde o crédito pessoal até o financiamento de operações agrícolas, né? Então, assim, de forma bem reduzida, Muriel, é um grupo gigante, fatura mais de 45 bilhões de reais, e que surgiu, curiosamente, do sul do Brasil, lá nos anos 1970. Ele mais cresceu e se consolidou desbravando ali o Centro-Oeste, a partir do Mato Grosso, a sede em Cuiabá, né, do grupo, e foi se espalhando ali pelos estados os vizinhos. Ele sempre olhava mais para o norte e para o leste, né? Os fundadores do grupo, que é o senhor André e a dona Lúcia Maggi, eles fizeram assim, o mesmo caminho que centenas, aí, ou talvez até milhares de outros produtores rurais do sul do Brasil, que foram tentar a sorte lá em cima, lá no Centro-Oeste, em condições que naquela época era uma aventura, né? E que acabaram transformando o Brasil, transformaram essa região do Brasil aí num polo enorme de desenvolvimento. O grupo hoje é imenso, como eu disse, mas eles costumam ser discretos, são tão discretos quanto o gigantismo deles permite, né? Quando eles começam a se movimentar, a gente acaba percebendo, né? E o que a gente percebeu é que nos últimos meses, né, os executivos do grupo, né, são executivos, a gestão hoje é toda profissional, a família está no conselho de administração, eles começaram a olhar e caminhar mais para o sul. Eles não falam aí abertamente sobre a estratégia, mas quando a gente junta algumas ações isoladas, Muriel, vê que eles têm aí, dá para ligar as pontas e que tem uma estratégia, sim, coordenada nesse sentido. Eles costumam mostrar, esses executivos, um mapa do Brasil que mostra as suas operações, e a gente vê assim, uma concentração grande de fábricas, fazendas, eh, escritórios, armazéns e tal, lá nessas regiões consolidadas, lá do Centro-Oeste e tal, e alguns espaços vazios mais ao sul, ali depois de Goiás para baixo, então Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e tal. E nesses mesmos espaços que podem ser preenchidos, têm surgido oportunidades para que empresas com esse perfil da Mage passem a fazer mais negócios, né? Então, esses negócios que são comuns para eles: originação e comercialização de grãos, exportação, venda de insumos, oferta de serviços financeiros. E essas oportunidades vêm da crise vivida por setores que normalmente fazem esse trabalho nessas regiões, que é o setor, sobretudo, de distribuição de insumos. Então, esse setor de distribuição de insumos, ele caminha de mãos dadas com o recebimento de grãos, essa coisa, o produtor compra o insumo, entrega o grão. Tá? Então,
E como essas empresas, como a gente tem falado aqui, falou do AgroGalaxy, por exemplo, tem fechado unidades e tem deixado muitos produtores ali sem com quem se relacionar, a Mage está devagarzinho ocupando esses espaços, né? Então, recentemente, ela anunciou, por exemplo, a abertura de 3 escritórios ali, as mais recentes, em Uberlândia, Minas Gerais, Piratininga, em São Paulo, Pato Branco, no Paraná. Né? São, às vezes é um escritório, às vezes é um armazém para recebimento de grãos, às vezes alguma coisa mais. O principal, a mais visível dessas ações, e essa também não foi tão discreta, aconteceu na semana passada, um dia antes ali do Dia do Trabalho, último dia de abril, né? Em um comunicado, a Amage anunciou que venceu, em conjunto com a outra grande trading internacional, que é a LDC, a Louis Dreyfus Company, o leilão para outorga de um dos lotes do terminal do Porto de Paranaguá. Então, um dos principais polos de exportações de grãos ia lá no sul, no Paraná. Né? Eles pagaram juntos ali, pela outorga, um total de 219 milhões de reais e no lance prevê ali um investimento superior a 1 bilhão de reais ao longo da concessão desse terminal, que deve durar 35 anos. Aí, em uma postagem no LinkedIn, um dos principais executivos do grupo, que é o Dante Possi, que é o diretor de commodities, deu uma pista ali de que tudo está amarrado. Eu vou abrir aspas para ele aqui, que é o seguinte, ele disse, ó, esse movimento estratégico marca um avanço importante para nossas operações de originação, comercialização e escoamento de grãos, especialmente no sul do Brasil, região que ganha ainda mais protagonismo em nossa cadeia de valor. Ou seja, estamos fazendo o caminho inverso que a dona Lúcia e o seu André fizeram lá nos anos 1970, estão colocando mais o pé lá para baixo, e quando eles vão para cada uma dessas unidades, eles levam uma ação coordenada, como eu disse. Então, levam estrutura de venda de insumos, estrutura financeira, estrutura de recebimento de grãos, tudo junto. É uma tendência aí, a Mage é um gigante, e quando ela se move, costuma causar impactos. Então, a gente vai observar como é que avança aí esse crescimento da Mage também pelo Sul, pode ser uma tendência aí para essa nova realidade em que esses grupos, como eu disse, de distribuição de insumos passaram a ter dificuldades e que há um espaço para crescimento. As cooperativas dessas regiões estão aproveitando e a Mage está ligada nesse momento e está entrando forte aí. É quase um trabalho investigativo para ver qual que pode ser os próximos passos, não é, Luiz? Obrigada, viu, pelas informações. Imagina, Muriel, um prazer estar conversando com você novamente. Um abraço a todos. Obrigada para você também. Boa tarde.